Meus estimados e caríssimos amigos e irmãos, eu quero vos saudar com a bendita e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, queridos, eu quero pregar uma mensagem rápida, 8, 10, 12 minutos, e quero vos dizer que uma das coisas que muito me compraz é pregar a palavra de Deus, pregar o sacro evangelho. E eu quero, portanto, ler 2 versículos do Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 16, e os versículos 15 e 16, que nos diz o seguinte: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Queridos amigos, estas palavras memoráveis foram proferidas pelo próprio Senhor Jesus. E quando ele proferiu estas palavras, ele já havia ressuscitado. Foi depois da sua ressurreição que Jesus proferiu estas palavras. Ele disse, ele deu aqui uma ordem imperativa: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Esta ordem aqui, meus queridos, Jesus deu esta ordem, como já falei, ele já havia ressuscitado. Ele deu esta ordem para que os discípulos fossem e pregassem o evangelho. E as demais pessoas que vêm para o caminho do Senhor, através do ouvir e o ouvir da palavra de Deus, através de ouvir este sacro evangelho, e as pessoas aceitarem, estes também estão inseridos também nesta ordem aqui de Jesus de ir e pregar o evangelho. Pois bem, quase 2000 anos faz que Jesus deu esta ordem para que se pregue o evangelho a toda criatura. E eu hoje estou obedecendo, melhor dizendo, esta ordem de Jesus de pregar o evangelho. E ele disse que quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. E Jesus, meus queridos, ele foi, quando ele esteve aqui no planeta Terra, ele foi um protótipo para todas as coisas. Ele foi um modelo, ele foi um exemplo de tudo. Jesus, ele é um modelo a ser seguido, ele é um protótipo para que nós venhamos também dar seguimento, copiar aquele modelo que ele deixou.
E ele deixou o exemplo da forma do batismo. Jesus foi batizado no Rio Jordão, foi batizado nas águas com quase 30 anos de idade, tinha em torno de 30 anos de idade, quando ele foi batizado pelo profeta João Batista. E ele deixou este exemplo, então a pessoa, depois de aprender a discernir a mão esquerda da direita, de saber o que está fazendo, ele deve de aceitar a Jesus como Salvador, aceitar este Evangelho e adentrar por este caminho da vida eterna, o caminho da salvação que é o próprio Senhor Jesus Cristo, aceitar o batismo, ser batizado e seguir a Jesus e obedecer esta ordem, também pregar o Evangelho. Queridos, faz 43 anos em que eu, através da leitura dos hagiógrafos sagrados, isto é, a leitura através das Sagradas Escrituras, eu li todo o Antigo Testamento. Comecei no livro das Origens, isto é, o livro de Gênesis, passei pelo Pentateuco, passei pelos livros poéticos, passei pelos livros dos profetas maiores e menores, cheguei no Novo Testamento, no Neotestamento, cheguei nos Evangelhos, li Mateus, e quando eu cheguei no Evangelho de Marcos, quando eu li neste capítulo 16 e os versículos 15 e 16, eu fiz a minha decisão. Aceitei Jesus como meu Salvador. Achei uma igreja, pedi para me batizarem, fui batizado nas águas e desde então eu passei a seguir a Jesus. Fazem 43 anos, meus queridos, que eu sigo a Jesus, que eu aceitei Jesus como meu Salvador. E fiquei, depois que eu desci as águas batismais, eu fiquei uns 4 anos, mais ou menos, aprendendo, me inteirando mais das coisas do Evangelho. E aí, quando fazia uns 4 anos para 5 anos, mais ou menos, que eu estava servindo ao Senhor, eu fui tendo oportunidade para cantar, para louvar ao Senhor, e tendo oportunidade também para falar. E a partir de então eu comecei a pregar o Evangelho. E quero fazer isto até o meu derradeiro dia aqui neste planeta. Quero pregar este Evangelho sacro, este Evangelho santo, maravilhoso, este Evangelho que transforma o vil pecador, este Evangelho que é a doutrina de Cristo, as boas novas de salvação, as novas de alegria. Louvado seja o nome precioso do Senhor. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Jesus foi bem explícito, foi bem claro em declarar, ficou bem claro, não tem nenhum erro, não tem nada que a pessoa, mas não estou entendendo muito bem. Não, é claro, é claríssimo. Quando eu li estes 2 versículos, eu fiz a minha decisão. Compreendi que para ser salvo, necessariamente o homem, a mulher, o moço e a moça, ele precisa optar por Jesus, escolher Jesus, aceitá-lo como único e suficiente Salvador para ter também
a esperança da vida eterna, ser incluso entre os que são salvos em Cristo Jesus. Pois bem, meus queridos, a salvação é para todas as pessoas. Todas as pessoas podem ser salvas, tanto o sábio como o ignorante, os pretos, os brancos, os amarelos, os vermelhos, todos têm esta grandiosa oportunidade de aceitarem Jesus como Salvador. Mas tem que ter alguém que pregue, alguém que fale, alguém que obedeça a ordem de Jesus, o ide de Jesus, que anuncie o Evangelho. Louvado seja o nome precioso do Senhor. Meu querido amigo, você que está ouvindo-me, não titubeie, mas analisa, pondera, considera e aceita Jesus como teu Salvador. Só Ele pode salvar, ninguém mais pode salvar, é só Jesus que salva. Foi Ele que morreu no meu e no teu lugar, Ele morreu no nosso lugar para nos dar a salvação, consequentemente a vida eterna, para vivermos eternamente com Ele. E aqui eu arremato, mas antes, porém, quero pedir para que Deus te abençoe. Soberano e eterno Deus, magnífico, santo e poderoso Jesus, eu quero pedir a Ti, meu Pai Celestial, que o Senhor venha abençoar todas as pessoas que vão ouvir esta mensagem, Senhor, e quiçá muitas fazerem as suas decisões. Peço a Ti que o Senhor os abençoe de uma forma toda especial. Aqueles que estão Te aceitando, Pai, escreve os seus nomes no livro da vida e os abençoe de uma forma toda especial. Que eles sejam abençoados e conduzidos pelo Espírito de Cristo, o Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade. É o que eu estou te pedindo, Pai eterno, santo e justo, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.